Nós estamos em linha com a doutora Kátia Blume, que é cirurgiã dentista e especialista em odontologia estética. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda aqui à Rádio CBN. Um bom dia. Bom dia, Denise. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Muitas são as perguntas, dúvidas sobre esse caso tão recente e, ao mesmo tempo, querendo respostas, né? Para o que aconteceu de fato depois de ver essa publicação, depois de ver esse vídeo em que o próprio cantor Justin Bieber mostra ali parte do seu rosto paralisado, doutora. Segundo especialistas, o problema é causado pelo mesmo vírus da catapora e pode afetar o nervo facial e o da audição. É isso mesmo, doutora? Isso mesmo. Praticamente todos nós temos esse vírus incubado, né, no nosso organismo, porque na infância, praticamente todos nós fomos expostos ao vírus da catapora, ou até mesmo com a própria vacinação. A gente fica com o vírus incubado no nosso organismo, e em alguns casos raros, tá? Ela é uma infecção mais rara, essa, na região facial e do nervo auditivo. Ela é muito comum na região do nosso tronco, e na face. Ele é o mesmo vírus da herpes zoster, né, que a gente ouve bastante falar da herpes zoster, muitas pessoas têm, principalmente na região do tronco. Esse é o vírus da herpes zoster, mas na região facial e auditiva. E ela pode causar paralisia da face, problemas auditivos, vertigens. E essa paralisia ela pode ser, inclusive, permanente, se não for tratada ali nas primeiras 72 horas. Olha só, então, doutora. É muito importante, né, o diagnóstico, o tratamento, já logo nas primeiras horas. E os sintomas, doutora Kátia, eles aparecem de repente, eles dão sinais de pouquinho em pouquinho? Como é que a gente pode pontuar também esses primeiros sintomas, os sintomas que podem levar a um quadro desse? Olha, os primeiros sintomas realmente são bolhas na região do ouvido externo mesmo, da orelha, a gente consegue enxergar essas bolhas. E começa já a paralisia do rosto, né? E é muito importante já nas primeiras horas também procurar um atendimento, porque essa paralisia também pode estar vinculada a um AVC, né? Então tem que saber fazer o diagnóstico correto, porque se for um AVC pode ser ainda mais grave. E o que vai depois definir, doutora, que não é efeito, não é, no caso, característico de um AVC nesse paciente, e sim se confirmando já complicações envolvendo esse tipo de situação que passa o cantor Justin Bieber? Isso vai ser o exame clínico, né, que o doutor vai fazer, o médico vai fazer, pode ser o cirurgião dentista também. Existe também um exame que é o PCR, para diagnosticar, para ver se a gente tem esse vírus circulando pelo nosso organismo, o vírus da herpes zoster. Então, esse vai ser o diagnóstico diferencial. Um exame de PCR, é isso? Isso mesmo. Esse exame, por exemplo, quem nos acompanha agora, doutora, qualquer pessoa pode fazer um exame como esse? Sim, pode sim. Em qualquer laboratório, né, pode pedir esse PCR para ver, só que vai ter que estar com o vírus ativo para aparecer no PCR. Outra questão bem legal também que agora a gente tem é a vacina para esse vírus da herpes zoster. Só que ele só pode ser feito a partir de 50 anos. Os estudos apenas, né, foram realizados em pessoas acima de 50 anos, então a gente tem a segurança de fazer essa vacina apenas em pessoas acima de 50 anos. É mais uma questão, né? A medicina aos pouquinhos vai realmente, né, doutora, trazendo respostas e ao mesmo tempo possibilitando condições melhores. E nesse caso aqui a vacina, mas só para o público acima de 50 anos, né? Acima de 50 anos, isso. Você falou, doutora, sobre o exame de PCR, mas tem que estar com o vírus ativo. Explica melhor essa condição. O que significa o vírus ativo no corpo? Porque a maioria de nós temos esse vírus incubado no nosso organismo. Se a gente for fazer agora o exame de PCR, vai dar negativo, né? A gente não vai ter ele circulando pelo nosso organismo. Apenas se ele for ativado. Ele vai ser ativado principalmente quando a gente tiver uma queda de imunidade, ou pacientes diabéticos, pacientes idosos também é mais comum. Então ele só vai aparecer no PCR quando a gente estiver com ele ativo. Doutora Kátia, no seu consultório, você como cirurgiã dentista com especialidade em odontologia estética, no seu consultório já presenciou, já atendeu pacientes com esse tipo de complicação?
Essa na região de facial e auditivo, não. Até porque ela é uma condição mais rara. Mas herpes zoster, herpes labial, né, que aí seria uma herpes mais comum, a gente vê bastante. Temos muitos pacientes com herpes labial, principalmente. E o tratamento... Sim. O tratamento ele é feito com antivirais. É o aciclovir, né, o mais comum, que ele é vendido na farmácia até, pode ser em forma de pomada, para, por exemplo, essa herpes labial, ou também ela tem em comprimido. E muitos pacientes que têm... Zoster, que ela é... Doutora, muitos pacientes que têm, por exemplo, esse diagnóstico da herpes labial, que tratam realmente, né, quando está com a maior complicação ali com a aciclovir, muitos pacientes, eles relatam que tiveram uma baixa imunidade, tiveram alguma complicação ou uma febre muito alta, a imunidade baixou um pouquinho, aí eles presenciam os reflexos dessa herpes labial. Nesse caso que estamos falando aqui, esse outro tipo, né, de complicação aqui também, doutora, tem a ver com a própria imunidade do paciente ou alguma outra complicação, alguma outra doença que desencadeia esse problema? Praticamente é só a imunidade mesmo. É só o estresse, a imunidade é o principal fator de ativação. Então, traz mais uma vez para a nossa audiência, doutora, já que esse assunto para muitos ainda é novo agora, estão buscando mais informações, estão tentando entender, de fato, baseado, né, nessa evidência que traz como, digamos assim, personagem o próprio cantor Justin Bieber. Então, traz mais uma vez para nós aqui, doutora, os sintomas dessa complicação e, claro, né, o que fazer diante desse sintoma e depois trazer o próprio tratamento indicado para esse paciente, por favor. Sim. A herpes zoster, então, ela vai ter uma infecção, pode causar no nervo facial e auditivo, que foi o que aconteceu com o Justin Bieber. Pode acometer outras partes do nosso corpo também. O tratamento principal, que a gente mais precisa cuidar, na verdade, para não ter essa ativação, é ter uma vida mais tranquila, né, menos estresse, fazer terapias, né? Tudo é realmente ligado ao estresse. Os principais sintomas, quando aparecem aquelas vesículas, aquelas bolhas na região do ouvido. Pode acometer a audição também, ter problemas de audição, vertigens e paralisia facial. Então, nos primeiros sintomas de paralisia facial, é muito importante procurar o mais rápido possível o tratamento médico com o dentista, para fazer o tratamento e para fazer até o diagnóstico, né, diferencial, se não for um AVC, pode ser ainda mais grave. E diante da confirmação, doutora, dessa herpes zoster, tem como reverter esse quadro já estando, né, no caso aqui com esses sintomas, justamente quando falamos, por exemplo, da paralisia facial, é possível reverter esse quadro, doutora? Sim, é possível. Em a maioria dos casos, ela vai voltar ao normal, né, com o próprio uso dos antivirais, mas em alguns casos tem que fazer até uma intervenção cirúrgica, porque esse nervo ele fica comprimido, então é feito cirúrgico essa descompressão do nervo. Doutora, rapidamente aqui, fazendo também uma busca nas redes sociais, também em portais de notícias, o próprio G1 evidenciando esse caso envolvendo o cantor Justin Bieber e colocando também aqui que o cantor foi diagnosticado com a doença de Lyme, isso em 2019. E essa doença é uma enfermidade causada por uma bactéria transmitida pela picada de carrapato e pode afetar todos os sistemas do corpo humano. Uma complicação pode levar a outra ou o cantor Justin Bieber passa pelas duas complicações, doutora? Esse diagnóstico que teve em 2019 da doença de Lyme e agora então vivendo também essa condição que paralisou o rosto do cantor. Eu acredito que com essa primeira que ele teve, ele já teve uma queda da imunidade, né? Então provavelmente isso ajudou para que ele tenha essa infecção da herpes zoster. Mas não que uma esteja interligada com a outra, mas com a queda da imunidade, com a imunossupressão dele, acabou ocorrendo essa outra complicação. Tá certo. Doutora Kátia, alguma coisa a mais que ficou faltando dessa nossa conversa, nossa entrevista, para também poder aqui finalizar hoje essa conversa com você? Olha, eu acho que é isso. Acho que a gente consegue, né, ter uma visão melhor, né, sobre tudo isso. E qualquer dúvida também, se quiserem entrar em contato comigo, posso deixar meu @ aqui do meu Instagram. Por favor, qual é o endereço? É @doutora Kátia Blume.
né? Se tiveres mais alguma dúvida, alguém quiser me chamar ali, com o maior prazer irei responder. Tá certo, doutora Kátia. Muito obrigada por estar conosco aqui trazendo esses esclarecimentos também, tá? Obrigada e um bom dia. Obrigada eu, bom dia. Em pauta, então, a condição que paralisou, né, o rosto de Justin Bieber. Segundo especialistas, o problema sendo causado pelo mesmo vírus da catapora e podendo afetar o nervo facial e da audição. E por isso essa preocupação tão grande, né, como o que a gente vem acompanhando nas redes sociais, também em portais, sites de notícias, tentando trazer esses esclarecimentos. E hoje aqui na programação da Rádio CBN, podendo ouvir a doutora Kátia Blume, cirurgiã, dentista, especialista em odontologia estética.